Bem, então, o objetivo dessa reunião, né, é falar sobre a avaliação formativa que nós vamos ter, né, na semana que vem. E aí tem alguns procedimentos que é importante a gente rever, né? Às vezes a gente faz tanta coisa na escola e aí tem alguma coisa ou outra que passa desapercebido, né? Então nós tivemos, por exemplo, lá no os estudantes. Isso não pode acontecer nessa fase. Nós precisamos desses dados, porque é por meio dos dados da avaliação formativa que a gente vai saber se o que nós estamos traçando está funcionando ou não, né? E aí, quais são os ajustes necessários? Importante que os resultados dessa avaliação formativa, que vai ser direcionador dos materiais, por exemplo, do Revisa, que nós vamos trabalhar em agosto. Então, se a gente não fizer uma boa avaliação formativa, nós vamos ter resultados errados, materiais que não vão atender às demandas, né? Então, isso é importante. Só lembrando que essa avaliação formativa, ela vai, então, envolver estudantes, né, desde o 6º ano à 3ª série do ensino médio. Tá? Então, envolve todos os estudantes de vocês. Isso é bacana porque nos dá, né, então, uma leitura de todas as séries de todos os estudantes. Então, essa avaliação, o público-alvo, como eu disse para vocês, são todos os estudantes. Inclusive, eu tenho escolas que vieram aqui buscar as avaliações. Só que quando vieram buscar as avaliações, ficou faltando alguma, tá? Então, verifiquem. A primeira coisa que vocês têm que fazer. Pegou as avaliações aqui. Então, por exemplo, a Iris. A Iris lá, do Vitor José, ela atende do 6º ao 9º ano, né, Iris? E aí, por exemplo, ela pegou as avaliações, ficou faltando no ano. Então, pode ser que as avaliações estejam aqui, tá? Porque vieram avaliação para todas as séries das escolas de vocês, tá? E essa avaliação, esse banco de dados, tá? Ele é referente ao dia 19 de abril. Então, tudo que vocês tinham no sistema do dia 19 de abril é o que vocês vão receber para fazer a avaliação, tá? Ah, Luiz Carlos, mas eu tenho estudantes que entraram depois do dia 19. Então, esses estudantes que entraram depois, após o dia 19, não tem avaliação para ele, tá? Com o nome dele. Aí eu vou falar como nós vamos proceder, tá? Então, é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1ª a 3ª série do ensino médio. Inclusive, já tiveram escolas que me procurou falando que ficou faltando 2ª e 3ª série, então é porque está aqui e aí precisa dar uma olhada, tá? E uma coisa que eu peço a vocês é, quem não veio retirar essas avaliações, que venha logo retirar, para que você possa organizar direitinho a sua escola, porque se tiver algum problema, a gente ainda consegue resolver. Mas se você deixar para pegar na véspera, tiver faltando alguma coisa, aí já fica mais difícil de darmos esse suporte, tá? Então venham logo. E ainda tem muita caixa aqui. Então, o procedimento, ir lá no departamento pedagógico, procurar, né, o Leandro ou a Sildete para fazer a retirada do material logo, tá? E as disciplinas avaliadas são as mesmas, língua portuguesa e matemática, conforme foi a avaliação diagnóstica, né? Então, a gente vai ter, né, a avaliação impressa, e aí o lançamento ele vai ser feito via plataforma ou via aplicativo. Vocês viram que no bimestre passado, né, no início do ano, melhor dizendo, o aplicativo, quem utilizou, ele funcionou bem. Então, ele vai continuar funcionando, tá? Um diferencial que vai ter no aplicativo agora é porque lá vai constar a base extra também para a gente cadastrar pelo aplicativo, tá? Então, isso vai ficar bacana para a gente. O tempo de prova é de 2 horas, tá? A avaliação. Então, é aquele mesmo esquema. Eu organizo os estudantes nesse dia. A gente pode pensar, por exemplo, em começar a avaliação, sei lá, 8 horas da manhã, de 8 às 10 horas da manhã, tá? Essa avaliação não pode ter interrupção. E a ideia é que você consiga avaliar todos os estudantes da sua escola. Quanto mais estudantes, né,
mais fidedigno são os resultados que você vai obter ao final. E uma das coisas que é importante na avaliação é o seguinte, é já começar fazendo a sensibilização dos estudantes na feitura da avaliação, porque se o estudante fizer de qualquer jeito, você não vai ter ali, né, resultados precisos, tá? Então, é importante falar da necessidade de se fazer a avaliação com seriedade para os estudantes. O mesmo que eu sou professor. Então, eu sou professor, vou aplicar a avaliação, eu tenho que ter uma postura séria em relação a essa aplicação, né? E aí orientar os professores em relação a não ajudar o estudante a fazer a prova, né? Isso é importante. É ter aquele caráter mesmo de aplicador, né? Organizar a turma direito, manter o silêncio dentro da turma, porque isso tudo vai interferir, né? Quando o estudante estiver realizando as provas. E aí, olha só, diretor, você vai precisar, então, fazer os seguintes procedimentos. Então, do dia 3, que foi ontem, até o dia 19/6, nós temos, então, esse período para fazer a alocação dos agentes para o uso do aplicativo, tá? Então, o que acontece? Nós já temos uma relação dos professores cadastrados lá na plataforma. Lembram que vocês fizeram isso no início do ano? Coordenadores também fizeram no início do ano? Aqueles professores cadastrados, eles não precisam fazer um novo cadastro. Eles já estão lá na plataforma. Mas pode acontecer, por exemplo, da Cristiane, lá na escola dela, ter tido um professor que saiu da escola. Se esse professor saiu da escola, eu preciso inativar ele na escola. Isso é importante, tá? Então, a gente acrescenta pessoas, inativa pessoas. Quem não faz parte mais da escola, eu inativo. Quem veio para a escola e vai aplicar a avaliação, eu cadastro no sistema. Quem já estava cadastrado, eu não preciso cadastrar novamente. Sou gestor novo. Se eu sou gestor novo, eu preciso entrar na plataforma, inativar o gestor antigo, fazer meu autocadastro e me colocar como gestor da unidade escolar, tá? Então, a gente tem esse período para fazer isso. Depois, olha só, o que vai acontecer? Eu peguei a minha caixa de avaliações, já está aí na escola. O que eu vou verificar? Dentro da caixa, eu vou abrir, tá? E vou conferir nos pacotes o quantitativo de estudantes que eu tenho por série, tá? Então, pode acontecer de... Eu vou usar você, Cristiane, que eu estou te vendo na tela aqui, tá? Então, a Cristiane está lá conferindo os materiais, aí a Cristiane tem 70 estudantes do 7º ano. Aí, de repente, ela vai ver que na avaliação lá, ela veio 2 pacotes e não tem 70, tem 65. Então, o que a Cristiane vai ter que fazer, juntamente com a Eliane? Ela vai precisar providenciar avaliações extras, tá? Dentro dos pacotes não vem avaliação extra, vem o que está com base no dia 19, tá? 19 de abril, que é a nossa base de dados. Então, apareceu mais 5 estudantes, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar fazer o download dos cadernos de teste, que a partir de ontem, né? A partir de agora, vocês conseguem fazer esse download. Uma coisa que eu peço a vocês é o seguinte: esses instrumentos, eles são sigilosos. Por quê? Se eu pegar essa avaliação e fizer com a turma e depois eu for aplicar com a turma, não tem sentido algum, porque você vai ver o quê? Vai verificar o quê? Se o estudante conseguiu decorar as respostas ou não, né? Então, não faz sentido. Então, o que a gente precisa é... Eu fiz lá a contagem de estudantes, o número de avaliações atendeu? Ótimo. O número de avaliações não atende à quantidade de estudantes, eu vou precisar fazer o download dentro do sistema, imprimir essas avaliações. Quando eu vou fazer isso? Logo, eu não vou deixar para o dia da prova fazer essas impressões. Eu preciso me providenciar com antecedência. Eu tive escola na avaliação diagnóstica que deixou para a última hora, não ainda pediu alguém uma gráfica para fazer, não deu tempo para fazer isso e foi uma confusão. E no final da avaliação, né,
da aplicação, tiveram turmas que não foram lançadas no sistema, tá? Então, não vamos deixar isso acontecer, tá? E aí nós temos lá, a partir de hoje também, vocês conseguem entrar na plataforma e pegar os materiais de apoio, tá? Então, materiais de apoio, por exemplo, os slides, as orientações para os professores em relação aos procedimentos de avaliação, né? Aquela fichinha que vem, né? Passo a passo que eles devem fazer, estão lá. Então, se vocês sentirem necessidade, eu preciso dar essa orientação ao professor. Então, esse material, né? Ele está lá no sistema para ser baixado, assim como as avaliações. Mais uma vez, repito, baixou a avaliação e imprimiu, é sigiloso. Você vai guardar isso em sigilo para o dia da avaliação, tá? Não vai mostrar para os professores de português e matemática, não. Senão perde o sentido. Aí a gente não sabe se o estudante aprendeu ou não. Que esse é o objetivo, né? Se está funcionando ou não o plano de ação que vocês traçaram lá no início do ano, né? E os planejamentos que os professores estão fazendo para as aulas. E aí o estudante, então, a gente tem dia 11 e 12, né, para fazer a avaliação. E aí eu aconselho, então, ó, dia 13, vai fazer, Luiz Carlos? Não, não vai. É dia 11 ou 12. Eu aconselho vocês a se organizem para aplicar dia 11. Porque se acontecer algum imprevisto, você tem o dia 12. Porque se você coloca dia 12 e acontece um imprevisto, vai aplicar quando, né? Então, eu gosto de trabalhar com a margem de segurança. Então, marco dia 11. Dia 11, se eu não me engano, da terça-feira, nem é segunda-feira, não vai atrapalhar, né? Porque o pessoal, porque segunda-feira atrapalha. Então foi pensado nisso, na terça-feira. Eu acho que segunda-feira mobiliza, faz terça-feira. Aconteceu algum problema na escola, caiu um poste, faltou energia, faltou água, ou algo assim, aí você tem o dia 12 ainda para fazer essa avaliação, tá? Então, a gente pode colocar o nosso dia dele como 11. Mesmo porque os professores vão precisar fazer esse lançamento na plataforma. Um dia faz diferença? Faz, gente. Faz. Então, se eu aplico o dia 11, ele tem o dia 12 para começar a fazer a inserção, né, desses resultados, ou via aplicativo ou via plataforma. Então, professor, diretor e equipe escolar tem o lançamento das respostas na plataforma do dia 11 ao dia 19, tá? Então, eu tenho esse período. Então, eu tenho lá uma turma que não tem o professor para aplicar, o professor faltou, enfim. Tem algum problema, a Cristiane, que é coordenadora, ela consegue fazer o lançamento das respostas dos alunos no sistema. O diretor consegue fazer também o lançamento das respostas, tá? Mas isso é claro, em casos extremos, né? Porque é claro que nós vamos ter todos os professores lindos, maravilhosos, né? Vinculados lá às salas e eles vão fazer esse lançamento. Mas se acontecer algum inconveniente, tá? Eu, coordenador, eu, gestor, consigo fazer a inserção no sistema desses estudantes, tá? E aí o aplicador, então, né, ele vai ter, então, disponibilidade para ler o cartão do dia 7 ao dia 19, tá? Então, dia 7, ele consegue baixar o aplicativo a partir do momento que eu tenho o professor cadastrado e vinculado à turma. Então, se eu pego, por exemplo, e vinculo a Joema lá no 8º A, o que acontece? Quando ela abrir o aplicativo, só vai estar aberto para ela o 8º A. O 8º B ela quer lançar. Não vai conseguir. Por isso que é importante fazer a vinculação do professor, que foi o que aconteceu no ano passado, que muita gente não tinha vinculado o professor à turma e não aparecia para ele. Aí a gente fala, nossa, não está aparecendo nada para mim, só aparece a escola e mais nada. É porque não foi vinculado. Então, são 2 procedimentos. Primeiro procedimento é eu cadastrar o professor na plataforma. Segundo procedimento é eu vincular o professor à turma, para que ele veja a turma vinculada e consiga fazer o lançamento. Luiz Carlos, eu sou gestor de uma escola parcial. Eu tenho um professor que vai aplicar pela manhã e pela tarde. Pode ser mais de uma turma? Dá para fazer mais de uma turma por professor, tá? Desde que você vincule ele lá. Mas para a gente não sobrecarregar as pessoas, né, a gente tenta, então, dividir, né, ao máximo entre professores, né, para não sobrecarregar ninguém. Então, eles têm até o dia 19 para utilizar o leitor de cartão. É claro que eu vou lá,
baixei o aplicativo e vejo se está funcionando corretamente. Eu só vou fazer inserção a partir do lançamento, que é dia 11, né? Então, fiz lá a avaliação dia 11, aí você já organiza. A partir do dia 12, você vai fazer o lançamento das respostas, né? No sistema. E aí, nós temos uma equipe de aplicação envolvida, né, nesse processo. Então, nós temos o coordenador estadual, que ele monitora todo o estado, né? Tem todos esses dados ali em mãos, que no caso é a professora Márcia Carvalho, né? Superintendente. Ela, então, tem acesso, ela é a coordenadora estadual. E nós temos os coordenadores regionais. Então, eu sou o coordenador regional. E eu consigo ver a regional como está. Então, lá na escola da Cristiane, depois da aplicação, depois de uns dias, eu tenho como entrar na escola dela e ver como está o lançamento das avaliações. Eu tenho como saber como estão os resultados dos estudantes ali, né? E assim por diante. A escola, né, verifica somente as suas turmas, né? E o coordenador da escola, que é o gestor, então, ele vai ter acesso ao formulário de cadastro para os novos profissionais, ele vai alocar os agentes, ele vai fazer o download dos materiais de treinamento e das avaliações, né? Por isso que é importante que o gestor saiba desses procedimentos, porque ele vai cadastrar essas pessoas ali, tá? E ele vai acompanhar também esses processos. E aí eu tenho a equipe escolar, né? Lançamento e edição das respostas na plataforma, inserção de estudantes extra, acesso ao monitoramento e lançamento das respostas, que aí, no caso, são os coordenadores pedagógicos, né, que conseguem fazer isso. Edita as respostas na plataforma, lança, insere estudante extra, acessa, né, o coordenador tem como saber qual turma lançou, quem não lançou, porque aí eu tenho como ir lá no professor verificar o que está acontecendo, né, que ele ainda não inseriu essas respostas no sistema, e depois os resultados, tá? Então, lembrando, quem faz cadastro das pessoas é o gestor, e vai vincular é o gestor. O coordenador vai fazer o quê? Eu consigo inserir estudantes extras lá na base extra, eu consigo monitorar esse lançamento de respostas. E depois nós temos o professor aplicador, que ele então consegue fazer o quê? Ele lança e edita as respostas na plataforma e insere estudantes extras, tá? Então, ele não visualiza isso, tá? Quem está lançando ou não. Quem visualiza é coordenador pedagógico e gestor. Ok? E aí, antes da aplicação da avaliação, nós temos então alguns procedimentos a serem realizados. O primeiro é vir aqui na CRE pegar a prova, né? Então, vim aqui na CRE, peguei as avaliações. O que eu vou fazer? Eu vou conferir esses pacotes para ver se eu tenho todas as turmas lá, se está ok, se tem alguma divergência ou falta de pacotes, né? Porque aí tem que ser comunicado a mim para que a gente tome providências. Eu vou verificar se os pacotes atendem a todas as turmas, né? E aí, se não, se eu tenho estudantes a mais, eu tenho que providenciar cópias extra com antecedência, e eu vou ter que verificar também, dentro da plataforma, se todos os profissionais estão cadastrados ali, se eu preciso atualizar se eu preciso atualizar o cadastro ou não, tá? E aí, olha só, aqui eu tenho uma relação de escolas que ainda não pegaram material. Quem são essas escolas? Aécio, Andrelino, Irmã Gabriela, Jaime Câmara, Parque Santa Cruz, Santa Bernadette, Teotônio Vilela, Benedito Lucimar Resquete, Colemar Natal e Silva, Cora Coralina, Duque de Caxias, jornalista Luiz Gonzaga Contarte, José Lobo, Murilo Braga, Vitor José de Araújo, Eva Assunção, senador Nofre Quinan e Solon Amaral. Então, essas escolas mencionadas precisam vir à CRE retirar suas avaliações. Por gentileza, venham com urgência, porque eu já recebi outra remessa de uniformes e eu preciso desse local. Daqui a pouco eu estou recebendo absorvente novamente, então a gente precisa de local para guardar as coisas, tá? Então, tentem vir logo, tá? Buscar esse material. Eu já disse para vocês, né, que o que acontece é,
dentro da plataforma, eu tenho um número de alunos. O que acontece? Eu tenho lá uma quantidade de estudantes a mais. Eu consigo cadastrar na plataforma até 5 estudantes extra. Eu só consigo 5 estudantes extra. Então, se eu tenho lá 3 turmas de 7º ano, e de repente eu tenho uma turma que tem 10 alunos a mais, que não constam, a outra tem 5, a outra não tem nenhum. O que eu faço? Em cada turma eu consigo cadastrar 5. Então eu posso distribuir esses meninos lá nas turmas, tá? Até 5 estudantes. Consigo 6? Não consigo. Lembrando que da avaliação passada lá, da diagnóstica para cá, foi atualizado o sistema. Então, deve ter alunos a mais, porque vocês receberam outras matrículas, enfim, né? Atualizou o sistema. Então, dia 19 de abril, eu tenho mais alunos que lá no início do ano, né? Então, veio mais provas. Mas pode ter acontecido de chegar novos alunos, tá? E aí, a gente tem como cadastrar até 5, tá? Não significa, olha só, duas coisas. Não tem prova extra no pacote. Ponto. No sistema, eu consigo cadastrar até 5 pessoas, só por turma. Então, eu posso distribuir isso nas turmas. Desde que depois eu dê o resultado para o estudante, né? E saiba onde eu aloquei ele. Aí lá na plataforma, então, olha só, aqui tem um link, né, da plataforma Avaliação, Monitoramento Goiás. Esses slides eu vou passar para vocês depois. Aí vocês vão pegar esse linkzinho e vão entrar lá na plataforma, tá? E aí eu entrei lá na plataforma, aí o que acontece? Aí eu vou ter o botão lá entrar, lá no início, né? A forma é a mesma, eles só mudaram, né? A diagramação da página, né? Enfim, o visual da página. Mas é a mesma coisa. Aí, quando eu vou acessar a plataforma, se eu sou gestor e a primeira vez que eu estou acessando a plataforma, o que eu vou fazer? Eu vou usar meu CPF, o INEP da escola como login e senha. Então, INEP. Aí eu entro na escola, faço meu autocadastro, inativo o diretor antigo e me coloco como gestor. Aí eu saio da plataforma, entro novamente com o meu CPF. Aí eu, CPF. Aí agora eu estou como gestor, tá? Quem já tem um cadastro, a Cristiane já tem um cadastro lá na plataforma. Então é o CPF dela. Ela já está cadastrada na plataforma, tá? E consegue entrar normalmente. Então o professor fala, eu não tenho acesso. É o CPF dele. Então todo mundo que foi cadastrado tem acesso sim, a CPF. O que pode acontecer é você cadastrar um CPF errado da pessoa e de repente ela não vai entrar, obviamente, né? Mas tirando isso, ela consegue sim. Aí então, né, os diretores novos têm que ter o autocadastro, diretores novos que estão entrando, que eu me lembre, né? A gente tem a Ludmilla e a gente tem a Tatiana, não sei de outra, eu acho que os outros já têm, e a gestora do Nali, não sei se já teve cadastro, o restante creio que todos tenham. E a Sara também tem que verificar se ela tem acesso. Essas pessoas, essas 4 gestoras, estão com dificuldade, é só entrar em contato com a gente que a gente ajuda a fazer esse autocadastro, tá? Quem tem dificuldade lá em acesso, nos procure a Joema dá suporte em relação a isso. E aí, olha só, o diretor escolar, então, olha só, ele vai usar, né, CPF, a equipe também CPF, tá? E aí, se for meu primeiro acesso, como gestor, eu utilizo, então, o INEP como login e senha para fazer o autocadastro. Eu tenho professores que é a primeira vez que eles estão na escola. O que é importante fazer? Se sair o professor da minha escola, eu inativo ele. Sabe por quê? Porque se eu não inativo esse professor, ele vai ter acesso à turma lá da escola. Então, eu inativo ele, tá? Aí, o que acontece? Inativei o professor. Eu recebi esse professor, então eu tenho que fazer o cadastro dele. Quando eu entro lá no sistema, tem vários cards. E um dos cards é cadastro. E aí eu vou clicar lá no cadastro.
Cliquei no cadastro, vai me aparecer aqui, né, essa janela com duas abas. Aí eu tenho escolas profissionais. Aí eu vou clicar, claro, em cadastro de profissionais. Quando eu clico em cadastro de profissionais, sempre quando a gente for cadastrar, vincular alguma coisa, a gente vai no maisinho em amarelo. Então, o maisinho em amarelo está lá no canto. Aí eu vou lá e clico. Ah, uma coisa. Quando eu entro em cadastro de profissionais, aparece aqui embaixo todos os profissionais que estão cadastrados. Aí tem como vocês saberem se todos estão ou não, né, cadastrados na plataforma. Então, aqui, olha, aparecem, né, todos os professores cadastrados. Aí tem como você saber se você vai inativar ou não. Aí como tem um olhinho, né? O olhinho é para você observar, só consultar. E aqui eu tenho um lapisinho, que é onde você consegue editar. E aí eu posso chegar, clicar e editar a pessoa e inativar, tá? Dá para fazer por aqui. E o maisinho aqui, então, olha só, eu vou pegar e vou adicionar pessoas. E aí coloquei lá o mais. Aí quando eu coloco mais, vai abrir a aba, né? Tem duas abinhas. A primeira aba, eu tenho alguns dados que são obrigatórios de colocar, CPF é obrigatório, o nome completo é obrigatório, tá? E o e-mail. O e-mail é obrigatório por quê? Porque é lá que vai ser enviado e-mail para o professor, qualquer coisa que acontecer, vai ir para o e-mail dele, tá? Então, esse e-mail, garantam que seja o que o professor use, porque tem gente, por exemplo, que tem e-mail Educa e nunca entrou lá no Educa. Então não adianta muito, né? Então tem que ser um e-mail que ele utilize. Aí eu coloco lá, né? O CPF, nome completo e e-mail. São esses três dados que são essenciais. Os outros que não têm asterisco não precisa colocar, tá? Mas se você quiser o cadastro totalmente completo, você coloca. Acrescentei. Ficou verde, eu passo para outra aba. Não ficou verde, alguma coisa está faltando, tá? E aí, olha só, completei os dados, ficou verde. Aí eu vou para outra janela. Na outra janela, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho os cargos lá, gestor, professor, coordenador. Aí eu vou, então, selecionar a função. Quando eu selecionei a função, eu clico no mais. Eu preciso clicar no mais para acrescentar aqui embaixo. Se eu simplesmente selecionar e não clicar no mais, não vai adiantar de nada, tá? Aí vai ficar verde. Ficou verde, eu salvo. Ok? Da mesma forma que se eu tiver lá uma pessoa que era coordenador, não é mais, é professor, aí eu tenho como vir aqui embaixo. Então, aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho como vir aqui, clicar, inativar o que ele está e colocar a nova função dele, tá? A gente faz por aqui. Fiz tudo, ó. Aí o que acontece? Ficou tudo verdinho, eu não posso esquecer de salvar, né? Se eu não salvar, perdi tudo. Aí, eu fiz tudo direitinho, não deu certo. Não deu certo porque você não salvou. Então, vai lá, clica, salva, e aí só vai estar habilitado depois se tiver tudo verde. Se não tiver verde, não vai, tá? Não adianta nada. Aí, olha só, cadastrei lá os profissionais. Então, vai ser exibido, como eu disse, embaixo, em ordem alfabética. Todos os profissionais que estão cadastrados na escola, né? E aí, depois de cadastrado, eu preciso alocar. Isso é importante, porque lá no primeiro bimestre, a Cristiane pegou e colocou a professora Débora lá no primeiro A. Só que a professora Débora não vai estar mais no primeiro A aplicando a prova, ela vai estar no segundo B. Aí o que a Cristiane vai precisar fazer? Ela vai precisar alocar o professor na sala que ele vai aplicar a prova e que ele vai lançar, tá? Isso a gente vai precisar fazer, porque aí eu vou alocar onde eles vão estar. Onde eu faço isso, Luiz Carlos? Eu vou entrar no card organização. Então, onde tem lá organização, avaliação formativa, organização, eu vou clicar nesse card. E aí, quando eu cliquei nesse card, aí vai aparecer assim, ó, cadastro e alocação, 3 abinhas também. Aí a gente vai em alocação de aplicadores, porque eu vou colocar eles dentro das turmas, tá? Então já tenho todos os aplicadores lá que estão cadastrados. Agora eu vou alocar cada um numa turma. E aí quando eu clico lá, olha só, eu saí daqui, ó, peguei cadastro e alocação, cliquei em alocação de aplicadores e abriu essa janela para mim. O que eu preciso fazer?
sempre botão maisinho amarelo, tá? Então, esse maisinho que vai direcionar. Uma coisa importante nessa plataforma que eu acho bacana é porque ela é autoexplicativa. Cada janela que você abre, ela tem explicação do que é o que você vai fazer. Então, lá já diz, ó, nessa página, realize e visualize o ajuste e alocação de aplicadores. Já está falando o que você vai fazer. Esse procedimento é importante para possibilitar que, após a aplicação, o profissional possa realizar o lançamento das respostas. Aí eu tenho que clicar no mais, né? Haverá uma ficha de alocação do aplicador. E aí, se ele já tenha feito alguma alocação para um aplicador e deseja adicionar ou remover, aí eu tenho como, por exemplo, pegar a professora Débora lá, do primeiro A, removo ela do primeiro A e coloco ela no segundo B, por exemplo, tá? Então, a gente coloca, lembrando que o que você fizer aqui é o que o professor vai visualizar no aplicativo. Então, se a professora Débora não vai mais lançar no primeiro B, eu tiro ela lá, certo? Inabilito, e habilito ela na nova turma que ela vai lançar. De forma que, quando ela abrir o aplicativo, vai aparecer os estudantes dessa turma para ela fazer o lançamento. Isso é importante? Muito. Por quê? Porque você deixa o professor lá alocado em duas turmas e uma turma que ele não aplicou a avaliação, ele pode clicar por engano e sair lançando, né, cartões na turma errada, tá? Então, por isso que é bom deixar só na turma que ele vai aplicar, tá? E aí, quando a gente entra na janela, tudo que tiver em asterisco é obrigatório. Então, lá na avaliação, aí vocês têm que selecionar a avaliação formativa, porque nós já tivemos a diagnóstica, agora eu seleciono a formativa. Por quê? Porque ele vai fazer um filtro e vai me jogar na avaliação formativa. Aí o tipo, né, de agente, aplicador, aí eu vou colocar lá a pessoa como aplicador. Aí o professor, aí eu vou selecionar todos aqueles que eu cadastrei, quando eu clicar, eles vão aparecer na minha listagem. Eu vou selecionar a pessoa, né, o professor, aí vou aqui colocar, é ensino médio ou fundamental? É do sexto ao nono ano? Qual é a série? Qual é a turma? Depois que eu fizer isso, eu clico no mais, sempre mais. Quando eu cliquei no mais, aí eu vou pegar e trazer esse professor. Sempre lembrando de salvar. Eu tenho que salvar tudo, tá? Se eu não salvar, não adianta nada. Eu vou perder tempo, tá? E aí, olha só, eu posso, de repente, eu tenho um professor, né, que ele não pode mais aplicar a prova. Aconteceu alguma coisa no dia, olha, eu não vou poder estar no dia porque eu vou fazer uma cirurgia, enfim, tem como eu entrar na plataforma, editar a pessoa, tá? E aí eu tenho como excluir. Eu tenho lá um menuzinho, aí eu posso excluir esse professor e vou lá e aloco um outro professor no lugar. Lembrando, gente, façam esses procedimentos até o dia 11, porque eu tenho professores que depois que terminar a aplicação das avaliações, alguns vão querer logo lançar essas respostas. Vou lançar logo para me ver livre dessa atividade, e se o sistema não tiver certinho, ele não vai conseguir fazer isso, aí vai estressar, aí vai te estressar, então não vai ser legal não, tá? Então façam esses procedimentos com antecedência. E aí, olha só, né? Aqui mostrando, eu tenho, depois que eu fiz, salvei, aí eu tenho como visualizar esse cadastro, né? Então, eu tenho como editar, aí na edição eu tenho como mudar ele de turma. Então, por exemplo, esse professor aqui, 10 professor, ele foi vinculado lá do sexto ano A, né? À tarde. E aí, o que acontece? Até as turmas, eu tenho como colocar um professor de manhã e um professor à tarde. Eu não tenho como colocar um professor em duas turmas de manhã, tá? Não dá para fazer isso. Aí, olha só, só depois que eu aloquei o professor que ele vai conseguir ter acesso aos dados da turma do aplicativo. Se eu não fizer isso, ele não vai aparecer nada para ele. Por isso que é importante essa operação, tá? Que vocês façam logo. Uma outra coisa eu tenho lá estudantes a mais, eu preciso providenciar material para esses estudantes. Então, o que eu faço? Eu vou lá no card organização, né? Que é o mesmo que a gente utilizou lá de cadastro e alocação, só que agora eu vou na segunda aba.
Nessa segunda aba, então, olha, eu tenho lá caderno de teste, caderno de aplicador, material de apoio, né? Então, é claro que eu vou, né, no caderno de aplicador. Lembrando que só o gestor consegue fazer esse download, tá? Só vai aparecer no domínio do gestor. Coordenador pedagógico consegue? Não, tem que ser no CPF do gestor. E aí, quando eu faço isso, olha só, nos cadernos de teste, aí vai aparecer aqui para mim, tá? Esses cadernos, tá? Para eu fazer download lá. E eu seleciono o que eu quero, faço download, tá? Para que eu possa providenciar as cópias. Outra coisa, providenciar as cópias, ó. Cadastrei os professores, aloquei os professores, está tudo alocado. Professor baixou o aplicativo ok. É importante que ele entre lá e verifique se os alunos estão todos cadastrados, se está ok. Por quê? Porque se deu algum problema, já entra em contato com o suporte do CAED para resolver antes, não deixar para em cima da hora. Não chegar lá no dia 18, no dia 17, aí até dia 18, aí o professor está te procurando, ó, não deu certo. Aí não tem muito o que fazer, porque está em cima da hora, ou até mesmo no dia que venceu, aí o professor não deu certo, aí não dá, né, gente? Então, eu sempre costumo trabalhar com as coisas com antecedência. Testa antes o aplicativo, vê se os meninos estão lá dentro. Se tem o nome dos meninos no aplicativo, bacana, né? Não tem, já nos comunica para a gente entrar em contato com o CAED e resolver a tempo, tá? E aí, no dia da aplicação do teste, né? Então, os professores vão receber o pacote de avaliação do gestor. Se vocês imprimiram pacotes, avaliações extra, tenta providenciar um saquinho, sabe? Para colocar dentro, bonitinho, sabe? Armazenado, entregar tudo ao professor. Já deixa organizado para não ter estresse na hora. E aí ele vai receber esses instrumentos, vai conferir se está tudo ok, né? Verificar o quantitativo se atende à turma. Mas é claro que você, gestor e coordenador, já fez isso com antecedência, né? E aí, aqui está falando para ele providenciar a impressão. Claro que a gente não vai fazer isso na hora, gente. A gente faz isso antes. Na hora vai estar tudo lindo, maravilhoso, e a gente vai aplicar isso sem nenhum transtorno, né? É importante, na aplicação, o professor falar da importância, da seriedade que é essa avaliação. Essa avaliação, ela tem o objetivo de averiguar se eles realmente estão aprendendo ou não, mas para que saibamos se eles estão aprendendo ou não, eu preciso que eles façam isso com atenção. Eles têm 2 horas, eles conseguem ler atentamente, né? Tentar resolver as questões lá de matemática com cuidado. Então, a ideia é, façam essa avaliação como se fosse a prova do ano de vocês. Ó, essa é a prova que vai dizer se você vai reprovar ou aprovar, né? Então, leve com seriedade, né? E aí eles devem desligar os aparelhos celulares, não pode ficar. Inclusive, uma das coisas que eu peço a vocês é oriente os professores a não ficar com o celular em sala, porque tem aplicação de prova que o professor fica lá mexendo no celular e fazendo prova, né? Não pode acontecer isso. Então, tanto o professor quanto o estudante é sem celular, tá? Então, vai desligar até o final da aplicação. Uma outra coisa que acontece, eu terminei a prova cedo, antes, aí o professor vai lá e recolhe a prova. Recolher a prova desse estudante, ele vai conversar, ele vai tumultuar a sala. Não recolha antes de 2 horas, recolha tudo depois. Deu 2 horas, olha, terminou a avaliação, enquanto você vai ficar com a avaliação, você vai ficar em mãos. O máximo que você vai conseguir fazer é abaixar a cabeça e dormir. Você vai fazer outra coisa, você não vai conversar, você não vai mexer em celular, não. Né? E aí, olha só, deixar sobre a carteira lá, borracha, caneta, azul ou preta. Lembrando que o cartão Respostas, ele deve ser preenchido em caneta esferográfica, preta ou azul. Porque se eu usar outra cor de caneta, o aplicativo não vai conseguir fazer a leitura. E aí vai dar erro lá. E aí deu erro, o professor vai ter que digitar no aplicativo cada resposta do estudante, tá? Então tem que ser caneta azul ou preta para funcionar direitinho o aplicativo. Se esses estudantes marcar direitinho, gente, o cartão, quando o professor for usar o aplicativo, é rápido de fazer, né, a leitura dos cartões. Agora, se eu não consigo fazer isso, eu vou ter que utilizar a plataforma, e a plataforma demora um pouco, porque eu vou ter que digitar as respostas, né? Então, vale a pena fazer bonitinho, marcar as bolinhas direitinho, porque aí lá no final vai ser rápido para fazer isso.
Eles não podem ausentar definitivamente da sala durante a aplicação, só se o menino vomitou, passou mal, enfim, aí não tem como, né? Mas desmaiou, tirando isso, ele não pode ser ausentado do local de prova, tá? E aí, nenhuma pergunta pode ser respondida pelo professor. Ah, mas não sei, o professor, nossa, mas você não lembra da aula? Ó, essa proporção aqui, ó, não pode fazer isso, tá? Eles vão ter, né, informar que eles têm 2 horas para fazer esse teste, né? E aí, importante, ele não vai começar o teste antes de entregar para toda a turma, né? Então, só depois que entregou para o último estudante no comando do professor que ele começa a avaliação. Lembrando que é 2 horas de aplicação a partir do momento que começa a prova, tá? Porque às vezes a gente pega e arruma a sala e coloca os meninos, aí depois que vai entregar a prova e conta 2 horas ali, aí claro que vai ter momentos que o menino não vai conseguir fazer a prova, porque aquela prova ela foi, né, organizada de forma a 2 horas para ele fazer e não os procedimentos de antecedência. Todo mundo que trabalhou com concurso aqui sabe disso. A gente organiza a turma, organiza todo mundo. Quando dá o horário certinho, a gente começa a prova e a partir dali que conta o tempo de prova do concurso. Essa avaliação também. Por isso que organizem o horário de forma que vocês possam fazer os procedimentos anteriores antes. Por exemplo, se eu colocar para começar 8 horas, minha escola é CEPI, começa às 7h30, então eu tenho meia hora para organizar a turma, organizar todo mundo, dar as orientações, distribuir a avaliação, e aí eu começo a contar 2 horas a partir do momento que todos estão com a avaliação em mãos, tá? Ah, não dá para fazer isso não, Luiz Carlos. Não dá para ser 8 horas, não. Dá para ser 8h30. Que seja, tá? Que tenha 2 horas disponíveis para um estudante fazer a avaliação. A distribuição do teste, a ideia é seguir essa sequência. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de teste. E aí, se eu entrego de forma aleatória, isso significa que eu vou ter estudantes com testes coincidentes, tá? Então, a ideia é, você começa na primeira fileira, desce, aí depois vai lá no final, volta para a segunda, aí depois começa lá na terceira, de cima para baixo, e depois volta de baixo para cima, tá? Porque aí não vão coincidir os cartões resposta, né, deles, entre eles. Lembrando, pessoal, que quando eu fiz download da avaliação, imprimir, vão ser as mesmas provas, concorda? Se concorda? Se é a mesma prova, então significa que os estudantes que vão fazer prova extra, eu não vou colocar eles, né, junto, porque vai ser a mesma prova, eu vou separar eles, né? Mas as demais são diferentes. E aí a gente precisa orientar os estudantes para conferir a quantidade de páginas e questões do caderno teste, porque se tiver alguma falha em alguma página ou algo assim, aí tem como tirar uma cópia, enfim, providenciar alguma substituição ali. Escrever o nome completo e data de nascimento na capa do caderno de teste, isso é importante, né? Porque o professor vai levar isso para fazer a leitura, né, do cartão. Então, é importante que eles coloquem o nome lá na capa da prova, até mesmo porque depois vocês vão destacar, vocês vão entregar a prova para o menino, né? Então, é bom ele ter a prova ali identificada. Selecionar apenas uma alternativa para cada questão, né? Pois mais de uma resposta vai anular a questão. Utilizar somente, né, caneta azul ou preta para esse cartão de resposta. Não pode, né, ser realizado a lápis, se eles realizarem no aplicativo, não vai conseguir fazer leitura, nem caneta de outra cor. Mostra para eles como devem marcar a resposta, né? Ah, isso é bobo, é banal, mas é importante, tá? Vamos iniciar a aplicação do teste e aí a gente precisa atentar, né, para o andamento. Então, o professor não vai ficar sentado lá lendo a revista. Ele vai circular pela sala, né? Avisar ao estudante quando faltar 30 minutos para o término da avaliação e depois 10 minutos para o final. Aí você fala, nossa, mas o professor não vai poder ficar com o celular, como ele vai ver? Ele pode ficar lá com o celular olhando a hora, ele não pode ficar navegando, né, no Instagram, né, nas redes sociais, né, vendo videozinhos ali, não dá, né, gente? E recolher todos os cadernos de teste, não deixar nenhum lá na sala. E aí eles vão, né, realizar o lançamento das respostas usando o aplicativo ou utilizando a plataforma.
e vai devolver esses materiais para o gestor escolar. Então, as provas vai para quem? Gestão. Na verdade, a gestão vai mandar para a coordenação, né? Então, você, coordenador que está aí me escutando, vai armazenar essas avaliações, porque depois a gente vai marcar, quando tiver o gabarito oficial, a gente vai marcar a devolutiva aos estudantes, né? A gente devolve a prova e faz a correção com eles. O lançamento das respostas, então, olha só, a gente tem lá, né? Avaliação formativa, organização. Vou fazer pela plataforma. Aí, pela plataforma, tem a terceira aba é de lançamento. Então, não quero usar aplicativo. Eu quero utilizar porque eu tenho iPhone, não vai dar certo. Eu preciso de Android, né? Então, posso usar a plataforma? Posso usar a plataforma. Lembrando que para usar a plataforma, gente, tem que ser no computador. Porque teve muita gente que usou o celular, tá dando erro, claro, porque no celular não aparece a janela toda. Aí, como não aparece a janela toda, a gente não consegue manusear ali, não, tá? Então, não tem o aplicativo, não tem iPhone, eu vou utilizar o computador. Eu vou utilizar meu notebook educacional que eu ganhei do ano passado, né? E aí, olha só, quando a gente vai lá no lançamento, aí tem as orientações de como fazer isso. Então é importante deixar claro para o professor, leia isso. Lembrando que eu estou passando aqui rapidinho, mas lá no canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu explico isso aqui. Lá está explicadinho. A única coisa que vai mudar é o seguinte, é que lá ao invés de você selecionar a avaliação diagnóstica, vai estar a avaliação formativa, tá? Mas eles podem seguir aqueles procedimentos todos lá, que é a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? Aí eu tenho situação do lançamento, se é guardando lançamento, lançamento finalizado, salvo parcialmente. Porque eu, professor, eu posso começar a lançar as avaliações, de repente eu parei, não consegui, então eu tenho como retomar isso depois, tá? Aí eu salvo parcialmente, eu tenho como retomar e finalizar, né, a avaliação. Isso é importante, tá? Lembrando que se eu, professor, lancei tudo e salvei, eu não tenho como voltar. Por isso que é bom salvar parcialmente, verifica tudo, se está tudo ok, beleza, tá? Mas salvei, acabou. Salvei, finalizei, tá? Finalizei o lançamento, não tem como voltar atrás. Nós tivemos isso na avaliação diagnóstica. Muitos professores falaram que, eu errei aqui no lançamento, o que eu faço, tá? Então, aqueles professores que vocês têm que erraram, já pede ele para ter uma atenção maior, tá? Nesses procedimentos para não errar. E qualquer coisa, salvar parcialmente, porque tem como ele rever isso depois. Se ele finalizar o lançamento, não tem como, tá? E aí aqui tem o lançamento, né? Estudante cadastrado. Aí quando eu clico em estudante cadastrado, vai aparecer a lista dos estudantes. Base extra, vai aparecer os estudantes que eu indiquei em base extra, tá? Que aí a gente consegue cadastrar até 5 estudantes. E aí, olha só, eu vou clicar lá no ícone, né, do lapisinho, que está aqui, ó. Aí aparece lá os estudantes. Aí, o que acontece? No código do caderno, vai indicar a etapa que ele pertence, né? Então, cada caderno tem um código lá. Então, eu tenho o caderno C901, significa o caderno do 9º ano, né? E aí o número 1, que é o tipo 1 de caderno. É importante, no lançamento, tá, conferir se esses dados dos estudantes, né, são os mesmos da prova, tá? Se está tudo ok, para não ter problema. Lá, olha só, eu vou ter que ir lá em situação do estudante, porque vai aparecer só o caderno para mim quando eu seleciono o gabarito, melhor dizendo, né, o cartão respostas, quando eu coloco presente. Se eu colocar ausente, aí o que acontece? O Gilson tem lá um estudante ausente. Então, ele pode entrar nos dados e colocar lá como ausente. Isso é importante? Teve estudante transferido que consta na base. Ele pode clicar lá em transferido. Porque quando saem os resultados, eles não vão ser computados, tá? Então, é importante colocar isso. Aí eu vou lá, clico em presente. Quando eu cliquei em presente, aí sim aparece para mim o cartão de respostas. Aí, mediante cartão de respostas, eu vou marcando de acordo com o que o estudante fez. Se ele marcou 2 respostas, marco 2 respostas. Deixou em branco? Deixa em branco, tá? Depois que eu finalizei isso, né, realizei, e aí eu posso salvar parcialmente, cancelar ou finalizar.
Se de repente eu fiz tudo errado, eu tenho como cancelar e voltar. Se eu fiz só pela metade, eu salvo parcialmente, volto depois, e aí eu tenho como, né, resgatar esses lançamentos. E se eu fiz tudo, tá tudo ok, eu finalizo o lançamento. Aí, como eu disse para vocês, né, não tem como editar essas respostas lá dos estudantes. Tem como a gente visualizar o que eu fiz, por exemplo, tem um que eu salvei parcialmente, eu tenho como voltar lá e completar, né, o que eu coloquei ali. Se eu não encontrei o nome do estudante, eu vou em base extra, vou clicar no lapisinho, e aí quando eu cliquei no lapisinho, eu cadastro esse estudante lá, tá? E aí, lembrando que eu só consigo cadastrar até 5. Quando eu faço isso, aí eu preciso colocar o nome do estudante e a data de nascimento e a filiação. Então, eu preciso desses 3 dados. Por isso que é importante fazer antes, tá? Porque a gente já organiza a plataforma direito para não ter problema lá no dia. Lá no aplicativo, vou usar o aplicativo. Então, a gente precisa, né, iPhone não vai funcionar, porque eu preciso do sistema operacional Android. Aí a gente vai lá no Play Store e vai em CAE de avaliação. Então, apareceu, o nome do aplicativo é CAE de avaliação que eu vou usar. Baixei o aplicativo, aí o que acontece? Eu vou usar CPF. Lembrando que se o gestor não me cadastrou, não me vinculou na escola, eu não vou conseguir acessar o aplicativo. Que foi também o que aconteceu. Tinha professores não cadastrados, eu não estou conseguindo, não estou acessando. É porque ele não foi cadastrado lá na plataforma. Ele precisa ser cadastrado antes lá, tá? E aí a gente vai, então, selecionar o projeto, né? E aí eu vou lá em Goiás, vou lá em avaliação formativa, né? E aí eu vou usar CPF para entrar. Aí, olha só, lá dentro eu vou ter o ícone, né? Leitor de cartões. Para fazer isso, aí eu vou selecionar a escola, né? E aí, olha só, aqui eu preciso ter uma conexão de dados ativa, tá? Para que ele possa funcionar. Selecionei a escola, aí quando eu selecionei a escola, eu vou lá em avaliação formativa, vai aparecer a minha turma. Lembrando que só aparece a turma se for alocado. Se não for alocado, não vai aparecer. Aí, outra coisa que pode acontecer é não aparecer a turma, o que acontece? Nós vamos usar a função refresh, que é eu pegar, né, o meu aparelho, aí eu vou lá com o dedo, puxo para baixo, aí ele vai atualizar. Aí quando ele atualizar, aí vai aparecer a turma, tá? Então eu vou arrastar de cima para baixo, caso não apareça, tá? E aí a gente vai selecionar a turma desejada. No caso de professor, por exemplo, eu apliquei manhã e tarde, então eu seleciono lá a turma que eu quero inserir, né? Quando eu faço isso, então, olha só, aí vai apresentar 2 abas, estudantes e instrumentos, né? Apareceu 2 abas, estudantes e instrumentos. Lá na aba estudantes, ó, aparece todos os estudantes daquela turma cadastrada. Eles vão aparecendo, né, em ordem, e aí o que acontece? Eu tenho como saber se o estudante está presente, aplicado, ausente, sincronizado, transferido. Lembrando, sincronizado significa que os meus dados, eles foram, né, enviados. Aí foi sincronizado. Aí eu preciso estar, né, ter conexão para isso. Aí, olha só, aqui eu vou pesquisar nos instrumentos, o caderno de teste, se é língua portuguesa, né? Língua portuguesa e matemática. No nosso caso, só tem essa opção, mas tem outros estados que fazem, outros componentes, por isso que tem isso, tá? E aí eu vou clicar lá no estudante. Então, por exemplo, Ana Clara, aí eu clico lá no mais Ana Clara. Aí eu vou colocar se ela está presente, ausente ou transferida. Coloquei lá presente, igual lá na plataforma. Aí, quando eu coloquei presente, eu vou conseguir fazer a leitura. Lembrando que lá no cartão, né, respostas, eu tenho, né, um QR Code lá no canto, então é importante a leitura desse QR Code, tá? Porque lá vai mostrar o tipo de prova que o estudante realizou, né? Lembrando que eu tenho mais de um tipo de avaliação.
E aí o que acontece? Lá ele vai dizer assim, olha, quando lê o QR Code, se aquele código é o que aparece lá. Aí ele vai conferir, tá ok? Então, olha, confirmar. Aí se eu cancelar, ele vai pedir para eu colocar manualmente isso, tá? Mas assim, nunca aconteceu de não dar certo não, tá? Aí eu vou confirmar, então vai exibir uma confirmação, se estiver correto, eu vou lá clicar no sim. Aí, quando eu faço isso, ele vai me dar 3 segundos para eu fazer a leitura do cartão. Aí é importante o posicionamento que eu farei no cartão respostas. Então, lá no cartão respostas, olha, eu tenho 4 pontinhos aqui, ó, né? Eu tenho o cartão e 4 pontas nas abas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu aparelho e posicionar ele de forma que ele enquadre esses 4 pontinhos. Se eu conseguir enquadrar os 4 pontinhos certinho, ele vai fazer uma boa leitura, tá? E aí, olha só, eu preciso colocar ele em local plano. Não posso fazer as leituras de cabeça para baixo, né? Então, colocar a prova, né, no sentido que eu leia, aí coloco num plano, né, numa mesa, algo plano, para fazer a leitura, para que ele capture bem. E aí, olha só, eu preciso enquadrar, como eu disse, né, para que ele possa capturar bem as respostas. E aí eu vou conferir as marcações, tá? Eu vou conferir se tá tudo ok. Então, onde estiver em azul escuro, é o que ele fez leitura como a marcação do estudante. O que estiver em azul claro, né, é porque ele não identificou como marcação. Aí a gente confere se tá tudo ok, tá? Aí depois, tá tudo ok? Eu conferi, bate, né, a foto com o que eu vejo lá no cartão, aí eu tenho como finalizar. Mas se alguma resposta não apareceu, aí eu tenho como reeditar a resposta. Edito uma que não apareceu. Ou se a foto não ficou nítida, não apareceu quase nada, a gente tem como refazer a foto. Aí eu vou lá, refaço, coloco novamente, né, posiciono, 3 segundos, vou lá e tiro a nova foto. Tá? Então, é importante ter paciência quando for fazer isso, porque se o professor for fazer a toque de caixa rapidinho, pode não fazer uma boa leitura, e aí vai acontecer de, nossa, o estudante acertou 20, e aqui só aparece que ele acertou 10, é por conta de mau posicionamento do aplicativo na hora de fazer a leitura, por isso que é importante fazer uma boa leitura, ele conferir direitinho, tá? Para ver se está tudo ok. Eles marcarem direitinho, né? A Joema está aqui reforçando, né, a questão de marcar direitinho lá as bolinhas, tá? Para que a leitura ela ocorra de forma tranquila. Tirar ele no lugar claro. Outra, né, lugar claro, colocar no lugar claro e plano, né? E aí, olha só, se for necessário editar a resposta que não apareceu, aí a gente vai lá e editar, aí tem como ativar essa edição, né? Então, eu mostrei aqui anteriormente, ó, tem como, né, editar respostas, e aí vai aparecer o cartão do estudante, aí tem como eu conferir as respostas, se está tudo ok. Aí, por exemplo, onde apareceu em branco, de repente o estudante tinha marcado alguma coisa, aí eu tenho como realizar essa marcação ali, tá? Então, tem como eu conferir. E aí, depois que eu conferir tudo, tá ok? Aí eu finalizo, tá? Lembrando que, eu vi que ali na questão 20 não foi marcado. E de repente eu coloquei a marcação. Nossa, mas foi um engano meu. Na verdade era branco mesmo. Aí tem como eu resetar e voltar à leitura original. Lembrando que eu reseto depois, né? Que antes de finalizar, né? Importante isso. Se tiver dupla marcação, o aplicativo vai falar que houve dupla marcação, aí você vai confirmar se realmente é dupla marcação ou não. Aí, se for dupla, sim, prossegue. Se não, aí ele vai aparecer para você editar a resposta correta. Lá no aplicativo, o diferencial é que agora aparece base extra para a gente, lá no finalzinho. Então, tem os nomes de todos os alunos e lá no final base extra. Aí, se eu tenho alunos a mais e quiser acrescentar via aplicativo, eu clico lá em base extra. E aí eu tenho como acrescentar 5 estudantes, né? Até 5 estudantes.
Então, eu vou preencher o nome do estudante, a data de nascimento e o nome da mãe. Lembrando que se o Gilson foi lá e colocou os 5 estudantes extra, ele já vai aparecer para o professor no aplicativo, tá? Então, se eu fiz uma vez, eu não preciso fazer 2 vezes. Mas se eu não fiz lá, eu tenho como fazer, o professor fazer no aplicativo, tá? E atualizar. Depois que eu fiz isso, eu confirmo, né, os dados do estudante. Aí, quando eu confirmei, aí eu tenho como, né, lançar as respostas desse estudante. Uma coisa que lá na configuração do aplicativo, né, aparece é o seguinte, é que eu posso colocar lá, eu tenho a sincronização em segundo plano. É importante, tá? Você deixar isso habilitado. Por quê? Porque se acontecer, por exemplo, de uma internet estar desativada e eu for no local que tem internet, então ele sincroniza e envia os dados. Porque pode acontecer também de não estar ativa essa função, eu lanço tudo e acho que foi lá para o CAED essas respostas, foi lá para a plataforma, e não foi porque eu estava sem internet e não estava a sincronização em segundo plano ativada. Aí não vai a resposta. Como não vai a resposta, não vai ler. Se não vai ler, eu não vou ter o resultado, tá? Então é importante, lá no aplicativo em configuração, habilitar a sincronização em segundo plano, tá? Para a gente não ter problema lá no envio dos dados. E aí a gente tem também sincronizar apenas com Wi-Fi, né? Se eu colocar isso aí, se eu ativar essa função, ela só vai funcionar onde eu tiver Wi-Fi. Não tem Wi-Fi, não vai funcionar, tá? Aí, olha só, dentro da plataforma, o Gilson, por exemplo, todo mundo aplicou a prova e começou a lançar. Então, o Gilson ele tem como acompanhar os seus professores. Então, lá tem um card de acompanhamento das avaliações. Nesse card de acompanhamento das avaliações, então, quando eu clico, eu tenho como saber a participação dos meus estudantes na avaliação. Aí, é claro que eu vou selecionar aqui embaixo, ó, SAEGO, etapa formativa 2024. Quando eu faço isso, ó, eu tenho como saber o percentual de lançamento dos estudantes até o momento, isso é importante. Eu, gestor, eu, coordenador, tenho como monitorar esses lançamentos e tem como eu saber quantos estudantes foram lançados e fizeram essa avaliação, tá? Aí, olha só, eu tenho como ver por etapas e cadernos, lá embaixo, então aparece aqui, ó, língua portuguesa, matemática, né? Aí tem como eu saber aqui o percentual por série, tá? E por turma, porque aí eu tenho como saber, por exemplo, lá no sexto A, até agora não lançou nada, eu tenho como, então, verificar o que está acontecendo. Ou lançou a metade. Está tendo algum problema, professor, em relação ao aplicativo, ou lançar, ou não lançou nada? Não tem como a gente monitorar isso, tá? Então, eu posso consultar os estudantes com a participação confirmada, né? Se já foi lançado ou não esses estudantes. Lembrando que as respostas, tá? O resultado, ele vai aparecer em julho para a gente, tá? Então, vai ser divulgado o resultado em julho, para que em agosto, né, quando a gente retorne às aulas, né, com os professores, a gente, então, tenha esses dados para serem trabalhados. Então, aqui, olha, aparece para mim, por exemplo, quantos estudantes são previstos para fazer a avaliação, quantos foram avaliados e a porcentagem desses estudantes a serem avaliados. Aí tem como eu monitorar isso direitinho. Eu ainda tenho como ver a nível de estudante, se o estudante participou ou não da avaliação. Tem como eu baixar esses dados também, tá? E quando eu tiver os resultados, eu baixo também esses dados lá dos resultados, tá? Então, é isso que eu tinha de falar com vocês, tá? Em relação à avaliação. Tem dúvida, nos procure. Tenta organizar tudo com antecedência, porque tudo que é feito com antecedência não tem, a gente consegue minimizar os imprevistos, né? E fazer com que a coisa flua da melhor maneira, né? Uma coisa importante, a gente está terminando aí, né, o bimestre, e aí a gente está caminhando para o término. É importante, então, nesse término, né, a gente ficar atento a esse processo, né, de recuperação dos estudantes, não deixar para a última hora, fazer lá uma semana de recuperação, e sim ir trabalhando essa recuperação, né, ao longo desse mês, né, de forma tranquila,
E aí eu peço a você, coordenador, né, que vá monitorando esse processo de recuperação, se está ocorrendo ou não, monitorando esses lançamentos e resultados, que é importante. Por exemplo, nós já tivemos aí, já tem duas semanas, que fizemos lá a avaliação de bloco, né? Então, essa avaliação já tem que estar lançada no sistema. Então, verifica se o professor está lançando, se lançou isso direitinho, para não deixar para a última hora, porque vocês sabem que se deixar lá para a semana de conceito de classe, para lançar as notas, as coisas, o sistema vai sobrecarregar, vai dar problema, e aí vai ser aquele estresse todo, né? Então, a gente já vai trabalhando com isso, né? Nós estamos caminhando aí para as culminâncias, né? Então, já organiza essas culminâncias de forma, né, que não sobrecarregue, né, as coisas. Eu acho que o que a gente pode fazer para minimizar, a gente faz. Outro lembrete aqui, né? Nós temos aí até dia 7 para as inscrições do Enem. Então, eu pedi para vocês, olha, sensibilizem os estudantes. Aqueles que não querem fazer de jeito nenhum, não vou fazer, pronto, acabou, não adianta. Você vai fazer, forçar ele a fazer a inscrição e não vai fazer a prova num dia. Mas eu posso sensibilizar esses estudantes, né, o máximo possível a fazer a avaliação. É um ou outro que não vai fazer. Não é possível que metade da escola não vai querer fazer Enem. Aí é uma coisa meio complexa, né? E outra coisa, eu preciso que vocês, né, peçam à secretária da escola para lançar no SIG, porque aqueles relatórios que eu passo diariamente para vocês é com base no SIG. São os relatórios que a professora Fátima vê diariamente. Então, não adianta nada eu falar no grupo que eu fiz 100% de inscrição do Enem, sendo que lá não aparece isso, tá? Então, a gente precisa que seja lançado no SIG. Não espera para a última hora. Tem gente que, eu vou esperar as inscrições dos alunos, todas as inscrições para lançar. Não faça isso. Já vai lançando, porque já vai atualizando a sua escola no sistema, tá? Nós estamos caminhando aí para fechamento de alguns processos. A gente tem concurso cênico literário, concurso Mariana e Hortense, né? Então vamos aí nos organizar em relação a essas datas. A partir da semana que vem, da mesma forma que eu fazia lá no departamento pedagógico com orientações pedagógicas semanais, nós vamos emitir para vocês, o mais tardar segunda de manhã, um checklist que vai ajudar você, gestor, na organização da semana, onde vai constar todos os departamentos e as demandas daquela semana. Então, na prestação de contas, o que é importante para essa semana? Na merenda, o que é importante? Na inspeção, a gente vai colocar todos, de forma que a gente não perca prazos, né? E a gente consiga se organizar. E aí, quando chegar segunda-feira, na reunião gerencial, você vai ter lá a pauta, né, pedagógica, mas você tem também a pauta de tudo. E aí você consegue se organizar, sabe, direitinho em relação a essas demandas. E aí, tem uma dificuldade, alguma coisa, eu tenho como procurar os departamentos, né, e tentar resolver de forma que a gente não atrase os processos, né? Eu gosto muito de organizar as coisas, sabe? Eu acho que tudo funciona à medida de que eu tenho um cronograma, eu sei o que eu vou fazer e como vai funcionar cada coisa, a gente tem como fazer direitinho. E qualquer coisa eu estou aqui, né? Não consegue falar comigo, por exemplo, eu já tenho atendimento daqui a pouco. A Joema está aqui, né? E ela atende vocês. Tem a Lourdinha, tem a Letícia, tem a Isabel. Então a gente tem uma equipe aqui pronta a acolher, a ajudar vocês da melhor maneira, tá? E fora isso, tem os departamentos aqui também. Nesse mês, nós vamos ter o encontro, né? Aquele encontro formativo que a gente começou mês passado. Nesse mês vai ser modulação e pedagógico, tá? As meninas fecharam a data, Joana? Para que dia? Ficou. Da reunião com gestores aqui na CRE? Dia 18. Então, já coloquem na agenda de vocês. Dia 18, gestores. Nós vamos ter reunião formativa aqui na CRE, que vai ser com a Valquíria e com a Cleide. Ok? Um abraço para vocês. Pode. Quais são as perguntas? O André Luiz Tomé, se eu já alocar as turmas agora, o professor já vai visualizar corretamente no aplicativo ou só depois do dia 11?
Então, olha só, pessoal, a partir de hoje, o professor baixou o aplicativo, certo? Eu fui lá, vinculei o professor, aloquei o professor na turma. Então, ele consegue já fazer essa visualização. Ele visualiza, ele não lança. O lançamento vai ser liberado a partir do dia 11, que é o dia da aplicação da avaliação, tá? Mas ele consegue visualizar e a partir daí, se tiver alguma inconsistência, ele já entra em contato com você e você entra em contato conosco. A Jaqueline Oliveira dos Santos. O aplicativo é o mesmo da avaliação diagnóstica? O aplicativo é o mesmo, mas é importante, né, a gente atualizar o aplicativo. É igual acontece, por exemplo, eu trabalho com várias bancas, e aí sempre, por exemplo, Sesgran Rio, sempre quando tem um concurso novo, eles pedem para a gente atualizar, tá? E aí o que acontece? Você vai lá no app, e aí coloca, né, CAE de avaliação. Aí se ele identificar, porque ele vai identificar o aplicativo no seu aparelho. Aí se ele falar, deseja atualizar, eu só atualizo, tá? Esse material da apresentação será enviado para as escolas? Material da apresentação vai ser enviado para as escolas e, fora isso, gestor, você tem como acessar a plataforma e baixar esse material. Mas para facilitar a vida de vocês, eu já vou mandar, tá? Direto lá no grupo os slides. Viviane Guimarães. Quando esse material ficará disponível? Acho que é gravação, né? Essa gravação, né? A gente